E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da AFX Trade. Nesse vídeo aqui, pessoal, quero mostrar para você como que você faz uma otimização do zero usando o nosso setup base, tá? Temos dois setups base para que você possa fazer bom uso do nosso robô Gradiente Force Trade. Só que antes é muito importante você fazer a atualização da sua versão, tá? Porque dentro do novo pacote você vai ter os dois setups básicos que eu estou falando para você. Então, o primeiro passo, você acessa o site eafxtrade.com. Você vai vir aqui, ó, minha conta aqui, ó, materiais, instalação robôs, ok? Aqui, ó, materiais, instalação robôs. Você vai acessar o seu material do Gradiente Force Trade. Aqui, ó. Vem aqui, faz o acesso aqui. Em seguida, você vai clicar aqui no passo a passo de instalação. Esse aqui, ó, passo a passo de instalação. E aqui no passo a passo você vai ter o link para fazer download da versão que eu vou mostrar aqui para você aqui. Você vem em download, ok? Clica no link aqui para fazer download. Na dúvida, você assiste esse vídeo de instalação que é o 8. Para quê? Para você ver a pasta que você tem que sobrescrever o arquivo. Então você vai baixar o arquivo aqui e vai substituir o arquivo que você já tem em uso, ok? Feito isso, você reinicia o MetaTrader. Primeira coisa, pessoal, para você fazer um backtest otimizado, você precisa vir aqui na plataforma MetaTrader. Provavelmente isso aqui vai estar fechado. Você vai vir exibir testador de estratégia. Então, quando você abre o testador de estratégia, você tem várias opções: teste único, visualização, atraso no teste e otimização completa. Então, nós vamos fazer uma otimização completa, ok? Então, quando você clicar aqui otimização completa, você vai selecionar aqui o robô, que seria o Gradiente Force Trade, o ativo WDO $N. Se você não souber onde está, basta vir em ativo, você vai digitar aqui WDO. E aqui tem todos os WDO, então nós estamos usando o WDO $N. Está laranja porque o meu já está visível, senão ele estaria cinza, ok? Beleza, então já estou com o meu ativo aqui visível. O time frame você escolhe o que você quiser, pode ser M1, M2, M3, M4, M5, o time frame é livre para você rodar em qual você quiser. Aqui no teste eu vou fazer no M15 para andar mais rápido. Período, pessoal, não adianta ficar buscando períodos exagerados e grandes, porque o teste vai demorar muito e por se tratar de robô que trabalha com técnica de gradiente linear, o mercado é muito dinâmico, então provavelmente quando você pega um período onde o preço não anda muito num sentido de uma tendência, e sim fica lateralizado num ponto pequeno, talvez esse ponto pode ser um ponto que ele fique sem abrir operações, porque ele não vai atingir as linhas superiores e nem inferiores. Então é importante você fazer um teste dos últimos 2, 3 meses, está excelente, tá? Mas se você quiser fazer um teste de um ano, fique à vontade também. Então aqui eu coloquei 1 de 1 de 2025 até a data atual, sem atraso, somente abertura de preço, R$3.000 eu coloquei BRL, tá? Tem que ser BRL maiúsculo, se colocar BRL minúsculo não funciona, tem que ser BRL, ok? BRL maiúsculo. Algoritmo lento, tudo ok. E aqui, pessoal, aqui vai aparecer os parâmetros do robô. Por quê? Porque aqui eu selecionei o robô. Ó. Aqui eu selecionei o Gradiente Force Trade. Então aqui são os parâmetros do robô. Eu vou clicar em pré-definidos. Por quê? Porque eu vou carregar o setup base. Qual o setup base? O que está dentro da pasta do robô que você baixou agora. Então quando você baixar o seu robô novamente aqui no site da AFX Trade, quando você fizer o download aqui novamente, você vai ver que ao abrir aqui, ó, ao clicar aqui, você vai ter essa pasta aqui, ó. Vou lá na pasta do robô, MQL5, Expert, Advisor, Gradiente Force Trade, Setup selecionado. Então aqui dentro tem, ó, Setup base B3WDO. Então nós temos Setup base da 4XC, nós temos Setup base da 4XC passa 2, que tem dois tipos de Setup base, e nós temos o Setup base da B3, que é as nossas corretoras aqui do Brasil. Então eu clico aqui dentro, e aqui eu tenho dois. Eu tenho dois setup base, um com o modo VWAP exclusivo, que é o que a gente utiliza no dia a dia, e nós temos o modo VWAP tipo 2, que é um VWAP também fantástico, que gera muito lucro, principalmente
em períodos menores e períodos maiores também. Então nós podemos escolher qualquer um aqui aleatório, ok? Então a gente escolhe o setup que quiser, ok. O que seria um setup básico? O setup básico, para quem ainda não conhece, é o setup que já traz flegado, tá, os parâmetros que eu quero otimizar. Quando eu falo otimizar, significa que eu quero testar. Por exemplo, aqui ó, esse percentual max DD dia, eu estou otimizando ele. Então no meu teste eu começo ele na coluna iniciar com 50, ok, 50%. O passo é de 5 em 5% e eu vou testar ele até os 60%. Então ele vai testar 50, 55 e 60, ok? Então por isso que ele mostra iniciar, passo e parar. E aqui no final ele mostra quantos passos vão ser otimizados. E isso, ele tem todos os parâmetros que são necessários aqui, ó, tá vendo? Ó, VWAP mod 1 está otimizando, ok? Tá vendo? Ó, tá tudo sendo otimizado. Lembrando que não precisa otimizar tudo, vamos otimizar os principais parâmetros, ok? Lembrando que este setup aqui é um setup que trabalha com fechamento de ordem dentro do dia. Por quê? Porque as corretoras brasileiras requerem que o setup que as ordens sejam fechadas dentro do mesmo dia. Por quê? Porque senão você precisa ter capital suficiente. Se você deixar posicionado 5 contratos de dólar no final do dia, você teria que ter dinheiro para ficar com esses 5 contratos de dólar. Se eu não me engano, é em torno de R$6 mil, mais ou menos, cada contrato, para deixar eles em aberto de um dia para o outro, ou até mais, para ficar tranquilo, tá? Então aqui já trazemos também o limite de capital ativo, tá? Então o limite de capital já está em R$3 mil. Se você quiser mudar isso aqui, você muda, beleza? E para trazer as melhorias que foram feitas nesse robô, nós temos nessa versão o Hedge avançado, tá? Que ele abre a operação para segurar no mercado quando o preço vai contrário. E também nós temos o analisador de margem, tá? Um pouco mais avançado. Para quê? Para a gente validar a nossa margem, porque na B3 é muito importante você sempre proteger sua margem, nível de margem. Se você deixar sua margem chegar a 100, suas ordens são zeradas, então não é vantagem, você precisa de ter algo que te proteja. Então uma vez que eu estou com o meu setup base carregado, tá vendo? Olha o tanto de teste que ele pode fazer, tá tudo aqui marcado, tá? Eu vou colocar o meu e-mail aqui, você coloca o seu e-mail. Coloquei o meu e-mail. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, um teste básico. Teste básico é um teste visual básico. Então eu venho aqui em geral, visualização, e vou rodar um teste visual básico aqui para a gente testar se o robô está funcionando ou não. Funcionando é se ele está abrindo operação ou não. Beleza. Gerou R$4.500 de lucro, então está funcionando. Então o próximo passo aqui agora, eu fecho essa tela, eu venho aqui em geral, clico em otimização e na sequência iniciar. Viu bem? Eu venho em geral, otimização e iniciar. Eu não mexo em parâmetros, nada disso, só clicar. E aí ele já vai fazer a otimização, ok? E continuar. Nesse caso aqui ele estava com otimização em andamento, tá? Então quando eu comecei aqui de novo, agora ele trouxe as otimizações que já estavam ali. O objetivo é que você consiga esses resultados que são mostrados aqui, ó, tá? Pensa só, você está começando com R$3 mil, testando um setup ou vários setups nos últimos 2 meses, e aí você quer selecionar algum setup aqui. O teste vai demorar um pouquinho, pode demorar 1, 2, 3, 4, 10 horas, dependendo, tá? Então é importante você deixar ele validar. E no final ele vai te dar um monte de resultados. E esses resultados aqui é onde você vai escolher. A minha dica para você aí, ó, é o seguinte: foque em setups que o índice Sharp esteja verde, fator de recuperação esteja verde e o percentual de rebaixamento esteja verde. Se esses 3 parâmetros estiverem verde, você já aumenta a sua chance de proteção, tá? Porque você vai escolher setups com acerto melhor, drawdown menor. Então isso vai ajudar muito você. Então aqui, ó, ele está gerando. Não escolha setup simplesmente pelo lucro. Não venha aqui, ó, e escolha, olha, coloco 3 mil e vira 41 mil. Não faça isso.
faça o teste inteligente, ok? Então depois que eu deixo ele otimizar aqui, é igual eu falo, pessoal, eu já estava otimizando antes, ok? Simplesmente fechei o MetaTrader, abri de novo e agora eu pedi para continuar. Então, você aí na sua casa, depois que o setup tiver otimizado, depois que tiver na grade vários setups otimizados com esses resultados aqui, aí chega o momento que você precisa escolher o setup. E agora eu quero falar para você como que você escolhe esse setup. Então vamos dar um exemplo aqui que o meu teste terminou. E a minha prioridade é sempre tudo verde. Então o que eu faço aqui agora? Primeira coisa que você precisa entender, tá? Quando você pede para fazer uma otimização, ele vai testar as configurações dentro daquele período que você programou. Então significa que se eu estou pedindo para fazer um teste de 2 meses, ele vai ter um nível de exigência em cima de 2 meses. Se você pede para fazer um teste de 1 ano, ele vai ter um nível de exigência de 1 ano. Então provavelmente o teste demora mais e provavelmente você não vai abrir operações todos os dias. O que pode acontecer é que você fique até semanas sem abrir operação. Por quê? Porque se aquela semana estiver fora da configuração que o robô vai achar para você, vai falar, olha, aqui ó, Flávio, a melhor configuração do Gradiente Force Trade aqui para esse ativo aqui, que é o mini dólar, neste período é a configuração A, que tem uma distância de tantos mil pontos, que vai abrir operação na linha 3 ou na linha 6, então provavelmente em algum momento você vai ficar sem abrir operação e você tem que entender isso, tá bom? Isso aí é uma coisa normal. Então nesse caso aqui nós temos vários resultados, então aqui eu posso muito bem começar a escolher o menor drawdown e também não posso esquecer da quantidade de operação. Então por exemplo aqui, ó, o teste aqui foi rápido, se você deixar um teste na sua casa aí mais tempo ele vai ser melhor. Ele vai ser mais robusto, vai te dar bem mais resultado. Então aqui ele me deu uma gama de resultados, aonde eu vou escolher uma quantidade de ordem satisfatória e vou levar em consideração o índice Sharpe, fator de recuperação e o drawdown de verde. Quando eu dou 2 cliques aqui em cima, ó, ele vai trabalhar. Gerou o resultado, tá? Começou com 3.000, gerou 1.900 de lucro, com 19 de drawdown. A mesma coisa, se você falar assim, não, eu quero resultado melhor, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, nesse tempo que eu testei, não localizei, mas deixa eu ver aqui, ó, vamos procurar de outros testes. Olha, achei um aqui, ó, por exemplo. O Flávio falou para pegar os 3 verdes, mas tem um que tá amarelo, tá laranja. Então, mas eu quero testar ele, ó, eu começo com 3.000 e faço 16.700. Então eu dou 2 cliques em cima aqui. Ele vai me mostrar a performance. Tá? E você vai ver se você alinha com isso. O que significa? Como ele fecha a operação todos os dias, então é importante você entender que vai ter dia que você está aqui, ó, trabalhando, gerando lucro, mas vai ter dia que você vai estar com valor quando fecha o mercado, você tomou um stop e você precisa aceitar isso. Tá? Se você aceitar isso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é o que eu falo, na B3 não tem como você ficar posicionado com pouco dinheiro. Você precisa ter dinheiro para deixar o robô posicionado com ordem. Então uma vez que você escolhe o setup, aqui ó, tá aqui, ele te mostra, olha, chegou um drawdown de 55%, eu acho muito, tá? Eu acho muito, você tem que pegar um drawdown baixo, mas aí você precisa fazer o teste final, que seria o quê? Eu quero fazer um teste único no a cada tique, tá? Então eu clico aqui para ver o que ele vai fazer. Se esse setup que eu escolhi, ele é um setup bom ou perigoso. E aí ele vai testar para mim e nós vamos aguardar o teste concluir aí. Tá bom? Ela está gerando a linha. Lembrando, pessoal, aqui é um setup aleatório que eu peguei. Tá? O certo é você deixar ele otimizado para pegar resultados bacanas. Beleza, ele concluiu o teste. Então, no nosso teste do a cada tique, ele teve uma performance de 25% com 49% sobre o saldo líquido, tá?
porque isso aqui é referente a rebaixamento máximo do capital líquido e rebaixamento relativo do capital. Então aqui, ó, se você olhar, ele é um robô que gera bastante resultado. Mas ele tem um dos dias, por exemplo, quarta-feira, que ele é um dia que ele empata bastante, mas os demais é bem lucrativo. Então aqui ele te dá um relatório do que está acontecendo. E aí você vai medir o que é bom para você ou não, tá certo? Então dessa forma aqui você escolhe o setup. E como que você salva um setup? Depois que você escolhe o setup, para você salvar ele, você clica aqui com o botão direito, salvar. E aí você digita aqui, ó, tá? Você digita aqui o nome do setup. Pronto. Salvei o setup. E como que você faz para utilizar esse setup? Para utilizar esse setup, deixa eu fechar esses gráficos aqui, é simples. Você vai pegar o gráfico vigente, que nesse caso aqui é o WDOJ25, janela do gráfico. Você vai colocar no time frame que você testou, que seria o M15, ok? Você agora vai vir aqui, clicar em exibir navegador, para quê? Para eu pegar o gradiente aqui, arrastar para o gráfico, beleza? Clico aqui em parâmetros de entrada, abrir. Vou selecionar o setup que eu salvei, lá, setup WDO M15 em teste, clico em abrir. Já tenho meu e-mail tudo certinho e agora eu clico aqui, ó, permitir ao trade, tudo ok, e eu clico em ok aqui. Cliquei em ok aqui, tá? Ele já vai trabalhar, ele já começa a trabalhar aqui, entrando em operação. Aqui aparece a data, tá vendo? Tudo certinho. E é dessa forma que você faz a instalação do setup que você escolheu, tá bom? Então é isso, pessoal. Dentro da pasta tem 2 setup base para você utilizar e testar. E uma dica é, deixe o teste correr para ele gerar bastante resultado positivo para você, tá bom? Valeu e até mais.